E uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Eu acho que estas eleições foram uma fraude. Os estudos independentes que tínhamos até ao dia e que ontem tivemos, nomeadamente à boca da urna, mostravam uma clara tendência de vitória dos movimentos da oposição face ao presidente Nicolás Maduro, e aquilo que tivemos de anúncio do Conselho Eleitoral venezuelano foi precisamente o contrário. O governo português deve exigir, no âmbito da União Europeia, que a Venezuela divulgue as atas eleitorais integrais de todos, sublinho, de todos as urnas de voto, para nós podermos ter a certeza que estamos a lidar com um governo legítimo. Eu lembro que vários países da América do Sul, vizinhos da própria Venezuela, já vieram dizer que não reconhecem o resultado eleitoral. Hoy, 30 de julio del 2024, nosotros, capitanes Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, miembros de las promociones Batalla de Mosquitero y Batalla de Ospino, nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes, oficiales, suboficiales y tropa de las Fuerzas Armadas Nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria, hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía. Ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido, y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia. Recuerden ustedes, señores oficiales, que las armas de la República están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo. Muy aparte de la situación político-partidista e ideológica, debemos tener claro lo siguiente. Uno, que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos. La comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar. No hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Dos, es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto, pues es evidente que en Venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes. Para sostener la gobernabilidad, sin duda, hay que tomar medidas constitucionales no convencionales e ir a una junta de transición temporal con una junta de gobierno cívico-militar encabezada por el líder civil que escogió el pueblo soberano. Y tres, nuestro proceder, señores oficiales, tropa y suboficiales, está amparado primeramente en la decisión del pueblo soberano, segundo, en los artículos 333 y 350 de la Constitución, y tercero, en el plan de Dios divino por poner fin a esta dura prueba para los venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela. El señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Me es grato comunicarle que usted no es bienvenido en la Unión Europea. Esta Unión Europea se creó precisamente para evitar a dictadores y autócratas como usted. Los principios y valores sobre los que se sustenta esta Unión no pueden mancharse con la sangre de tortura y asesinato de su régimen. Millones de inocentes venezolanos represaliados por usted han buscado refugio aquí en Europa, en el penoso exilio al que usted los ha condenado. Han llegado a Europa en búsqueda de democracia y libertad. Esas aspiraciones no pueden verse traicionadas por su presencia delictiva y la de su vicepresidencia, Delcy Rodríguez, en suelo europeo. Sepa usted también que no son bienvenidos sus socios en el terror, los regímenes cubanos y nicaragüense. Y finalmente quiero que sepa que pese al silencio de Pedro Sánchez, presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, este Parlamento no blanqueará a su régimen y seguiremos denunciando sus crímenes y exigiendo elecciones democráticas. Nosso tema é ditaduras. Ditaduras como a da Venezuela. Elas fazem o que ditaduras fazem. Mentem, corrompem, roubam, provocam miséria e pobreza e usam um simulacro de regime eleitoral para ficar no poder, que não abandonam pelo voto. É o que a ditadura de Nicolás Maduro está fazendo agora. Ditaduras como a da Venezuela são ditaduras
pois não respeitam os princípios básicos da democracia, direitos humanos, liberdade do indivíduo, todos iguais perante a lei. Daí resulta uma outra questão. Não há boas ou más ditaduras, vai depender de qual padrão ideológico obedecem para ser uma ditadura boa ou má? Não. Existem ditaduras. A reação aos truques sujos de uma ditadura, como acontece agora na Venezuela, revela muito sobre o apego de pessoas, organizações, instituições e governos aos princípios que uma ditadura despreza. Há um limite entre manter relações formais com vizinhos sob o jugo de uma ditadura ou apoiar, elogiar, conceder, passar pano por uma ditadura. Pois lá o ditador é amigo, pertence à minha corrente política. O Brasil fez esse tipo de escolha em relação a Nicolás Maduro e colocou-se numa péssima posição. Lula III achava que perderia se Maduro perdesse. Agora percebe que perde com Maduro ganhando. La marcha y vean como viene la represión. Allá vienen, allá arriba. Miren cómo caen las bombas a la gente. O que ele planejou fazer? Bom, deixa o povo votar, o que importa é quem conta os votos, não é? Deixa as pessoas votarem, não tem problema, mas na hora que os números forem mandados para o Conselho Nacional Eleitoral, a gente altera lá e publica o que a gente quiser e finge para o mundo que foi uma eleição transparente, afinal de contas, foi auditada com o voto impresso. O que ele não contava é que a oposição ia se mobilizar para que pegassem os votos impressos, contabilizassem e publicassem eles nas redes sociais. A partir do momento que todo mundo começou a entrar nas zonas que eles conseguiram, porque muitas zonas o exército Maduro não deixou, nas zonas que eles conseguiram entrar e contabilizaram os votos e fizeram a contagem manual e percebeu uma diferença onde o González tinha 3 vezes, 4 vezes mais votos que o Maduro e começaram a publicar imagens desses boletins, dessas contagens nas redes sociais, foi ficando escancarado que realmente Maduro ia perder de lavada. Até o momento onde a oposição estava fazendo a contagem, o resultado era esse. Nesse momento, se eu não me engano, estava com 70% das urnas apuradas. Repare como a história é muito parecida com a do Brasil. É muito parecida. 80% para o González e 19% para o Maduro. Essa era a contagem que a oposição estava fazendo através
do papel impresso, do voto impresso. Aquilo que o TSE e o Alexandre de Moraes fala que não pode ter no Brasil porque é um retrocesso. Mas Maduro usou o voto impresso lá para zombar da eleição brasileira. E a tabela deles era extremamente organizada. Você pode ver que tem, das regiões, das zonas, os votos de cada um, total de cada um, exatamente perfeito, feito manualmente isso daí, em todas as áreas de votação. Beleza. Maduro entrou em desespero. Meu Deus, eles estão indo nas urnas e contando os votos lá e divulgando. Mobilizou o exército dele, o exército Maduro começou a entrar em todas as zonas eleitorais, em todas as áreas de votação e começou a sequestrar as urnas e os votos. Armados entraram lá e começaram a sequestrar as urnas e os votos para que a população parasse de fazer isso. De repente deu um apagão total no CNN, no TSE deles, muito parecido com o Brasil. É impressionante. Parece a reprise do que aconteceu no Brasil, só que em espanhol. De repente dá um apagão no meio da noite, quando claramente o González estava já tinha vencido, não tinha chance do Maduro vencer. E aí eles aparecem depois com esse resultado aqui, ó. Dá uma olhada nesse resultado. 51% Maduro, 44% González e os outros candidatos todos com 4,6%. Só que aí eu vou te explicar qual que é o problema. Somando isso daqui, dá 130%. Isso é impossível. Sabe o que aconteceu? Eu vou te explicar. O Maduro deu a ordem de que era para ser feito assim o resultado. Olha, dá 51,2% para o Maduro, dá 44,2% para o González e 4,6% para os outros candidatos. Só que o que ele quis dizer? Divide o restante, porque faltariam 4,6 votos por cento. Dividir esse restante 4,6 entre os outros candidatos. Mas o funcionário público do TSE, tão burro que é, entendeu que era para pôr 4,6 para cada candidato. Sem perceber que estava colocando uma equação que somando daria mais de 130%. Isso aqui é uma prova. Não, tem várias provas, né? Mas essa daqui é uma prova assim, inquestionável de que foi fraudado e foi fraudado assim, no customização mesmo. É para fazer isso, me dá tantos pontos para ele, tantos pontos para esse e tantos porcentagem para esse. Aí, ao invés de dividir 4,6 no restante dos candidatos, ele deu 4,6 para cada. Olha o tanto que é burro, cidadão. Mas vamos lá. Para piorar, teve essa foto aqui, que o imbecil, que é de esquerda, então é imbecil, foi e publicou uma selfie dentro da sala de contabilidade, de contagem dos votos. Só que dá para ver as telas. E quando você vê as telas, olha, azul é González, vermelho é Maduro. Dá uma olhada, azul é González, vermelho é Maduro. E cada uma dessas telas é um estado. Então você consegue perceber aqui, olha aqui, vamos pegar aqui. Ô, desgrama. Você consegue perceber aqui claramente, olha isso aqui, olha esse estado aqui. O outro, que González estava ganhando de forma esmagadora em todos os estados.